história que eu tenho dentro do futebol foi em Portugal, né? Aqui no Brasil a minha passagem foi muito rápida, onde as coisas vieram a acontecer mesmo a nível de grandes competições, a nível de primeiro escalão, foi em Portugal. Então, tenho hoje um filho que nasceu em Portugal, portanto, consegui o útil ao agradável, né? Fazer um bom trabalho no país, né? No país estrangeiro, entre aspas, né? E fiz história, graças a Deus fiz história. Com o meu empenho, meu trabalho, dedicação, fiz história. Isaías é o profeta da Bíblia. E depois eu cheguei a Portugal barbudo, com barba, e logo assim no Boa Vista me colocaram essa alcunha de profeta. Depois veio Pé Canhão, depois veio séries de classificações, e assim pegou, o profeta foi o que pegou. Belenense foi um passado triste, né? Foi um passado triste na minha carreira, mas a vida é assim. Você às vezes tem que primeiro ter tropeço, ter situações desagradáveis, para depois você chegar ao estrelado. Porque ninguém consegue nada se não vier com os problemas. E foi um problema logo de início, mas eu não desisti, eu voltei ao Brasil e no ano a seguir voltei a Portugal. E infelizmente quem saiu perdendo nisso tudo foi o Belenense, porque tinha um treinador que dizia que o Isaías era um jogador muito lento. E eu estava com 24 anos naquela época, estava na flor da idade. Hoje eu estou com 49, mas mesmo assim ainda estou dando trabalho. O treinador também de início não me queria, que não me conhecia aqui do Brasil. Tive os primeiros 15 dias com problema. Depois de 15 dias eu comecei a mostrar qualidade. Aí, por final, eu fiquei. E o Rio Ave jogava sempre ao domingo, o Boa Vista jogava ao sábado e o presidente do Boa Vista ia lá ver os jogos do Rio Ave. Aí começou a ver o Isaías, né? Pessoa que conhece muito de futebol, chegou lá e viu logo, não, eu quero esse garoto. Aí já tinha saído em alguns jornais que o Benfica estava interessado, mas acharam que era muito cedo para apostar. Ele realmente tinha 3 propostas, ele tinha os 3 grandes, mas mais concreta, não sei se era mais concreta, era o Benfica. Por quê? Porque o Benfica tinha o Ricardo Gomes, jogou comigo aqui no Fluminense, nos juniores. O Moza, eu joguei contra o Moza aqui no Brasil, pela Cabo Friense, o Moza no Flamengo. Tinha o Valdo, eram jogadores a nível de seleção. Então, eu optei mais por esse lado, porque o Major jogou na mesa. Tem essas 3 aqui, você que escolhe. Mas claro que ele já estava certo com o Benfica. E, claro, aí foi só assinar, depois saiu o noticiário. Cheguei no Benfica num momento difícil. O Benfica só tinha estrela a nível de seleção, né? O único jogador brasileiro que não era a nível de seleção era eu e o William, que chegamos juntos. Mas quem estava em destaque era o Isaías. E o Isaías vai entrar onde aqui? Às vezes as pessoas falam, o pessoal critica muito que o Isaías remata e rematava, mas só eu sei como eu trabalhava para poder fazer isso. Porque quando você consegue rematar uma jornada mais que os avançados todos, poxa, é sinal de quê? Pô, esse é um sinal positivo, eles não. Algumas pessoas davam como sinal negativo. Mas nunca me abateu, sempre tive altura. Olha, o Benfica é um clube que, sem exceção, você passa momentos bons, momentos maus, mas jogar no Benfica, seja o ano que for, é sempre bom, é sempre alegre, você é conhecido, as pessoas têm um carisma com você. Eu não tinha esse problema de ser vedeta, não vou sair. Eu saía, eu ia no mercado, eu ia na lota comprar peixe, eu fazia de tudo. Cumprimentava as pessoas, às vezes tinha uns engraçadinhos rivais que falavam, mas depois eles vinham, não, você é um grande jogador, parabéns, você é um brasileiro diferente. Então nunca tive esse problema. Então muito gratificante, foi muito gratificante essa minha passagem no Benfica. Mas é o que eu falei, eu não fui para o Benfica porque eu sou bonitinho, não fui. Eu fui no Benfica porque realmente o Benfica achou que o meu trabalho ia ser de grande valia e foi o que aconteceu. Para jogar na equipe do Benfica recheada de jogadores a nível de seleção, era difícil, eu tinha que estar melhor que os outros. Eu tinha que estar melhor. Se eu falar para você aqui uma coisa, que eu fazia treino sozinho, na Praia do Meco, fazia treino na Costa da Caparica sozinho, com gorro na cabeça para ninguém me ver, porque o treinamento que eu fazia, eu não me sentia a 100%, e eu tinha que fazer na rua, mas para ninguém me ver, porque daria problema. Por isso que chegava nos jogos, pô, Isaías está bem, mas Isaías
O Isaías estava sempre fazendo aquele pouquinho mais, que chegava nos 40, 42, 41, 30, é onde fazia-se a diferença. O Benfica vem de um vice-campeonato europeu, tinha por totais obrigações ser campeão, tinha reformulado a equipe, tinha contratado o jogador, tinha chegado o Isaías, tinha chegado ele, tinha chegado jogadores que tinham destacado no campeonato, a perspectiva era muito grande desses jogadores que estavam chegando. Então, tínhamos um grupo forte, tínhamos um grupo bom, depois vieram outros jogadores mais novos que subiram, então formamos uma família ali. E dentro desse contexto conseguimos ganhar o campeonato. O Irix não era muito de falar não, o Irix ele chegava, colocava a equipe dentro de campo, taticamente armava a equipe e lá vocês são profissionais, estão aqui porque vocês têm capacidade, porque não adianta eu chegar ali e dizer, não faça isso, lá dentro vocês sabem o que vocês têm que fazer. Deixava a gente à vontade. E eu principalmente, ele me deixava à vontade porque eu era um jogador que tinha facilidade em jogar de todo lado do campo. Ele falou assim, você não tem posição fixa, você é do lado direito, do lado esquerdo, você que vai se coordenar dentro de campo. E isso para mim era fácil, porque eu conseguia fazer bem. E quando havia jogos ferrenhos contra o Porto, o Sport, e eu era um jogador que sempre que era jogos de quem tinha força, quem tinha vontade, mesmo quem tinha gana. Então eu era um brasileiro que não fazia cara feia para isso não, eu ia para dentro e se desse não tinha esse negócio. Então eu era um brasileiro diferenciado, porque não tinha problema em rematar, tinha velocidade, tinha facilidade de bater com a esquerda, com a direita. Então, dentro desse contexto, o próprio treinador foi começando a ver que realmente o Isaías era um jogador que poderia evoluir muito, poderia ajudar muito o Benfica naquele ano. Tanto é que naquele primeiro ano nós fomos campeões e eu fiz 7 gols. Não sei quantos jogos foi, eu fiz 7 gols. Eu sempre estou vendo lá no DVD, passando para meus filhos. Foi um jogo em que só nós mesmos jogadores acreditavam, nem nossos diretores acreditavam. Porque o primeiro tempo foi um massacre. Parecia a guerra do Golfo, foi um massacre. Foi um massacre, bola para tudo quanto é lado, enfim. Gastaram o poderio ofensivo deles todo e a gente tinha o nosso pé canhão lá, só a mesma espera para poder apagar o canhão do Arsenal, né? Foi isso que aconteceu. Numa bola de 3 toques, fui feliz no primeiro gol. Depois já no final conseguimos matar o jogo ali. Foi espetacular, mas nós jogadores acreditavam, mas nossa direção não acreditava. Porque nós ficamos à vontade no hotel, era gelados para lá, a gente saía para passear, andava lá, ninguém acreditava, só nós mesmos. É a única chance de a gente brilhar e vamos brilhar. E o que aconteceu? O Arsenal, com aquele poderio todo ali, era uma equipe, eu não vou dizer imbatível, né? Tanto é que nós ganhamos, mas foi um massacre e nós acreditamos em nós mesmos. E, enfim, você faz uma viagem de 3 horas, poxa, programa-se uma semana toda, e chegar lá você tem que dar o máximo. E eu, por exemplo, não quero desfazer, mas eu particularmente, era o jogo da minha vida. Eu vou para dentro e vou procurar fazer, e graças a Deus. Porque eu trabalhava sempre em função disso. Olha, eu tenho meu primeiro gol em Portugal, pelo Rio Ave, o meu primeiro gol é um grande gol contra o Braga. O Braga sempre sofreu comigo nos grandes gols. Um golo no Braga, em casa. Tenho um gol contra o Farense também, pelo Campo Maurense. E tenho um golo contra o Braga também, pelo Campo Maurense. E tenho, pelo Benfica, um golo em casa contra o Farense, nós estávamos perdendo 1-0. Eu já tinha feito o Peter Rufai, o goleiro da jornada, o guarda-redes da jornada. E já estavam todos assoviando. Aos 40, o João Pinto sofreu o pênalti, o Abel fez. E aos 43 eu fui lá e fiz o 2-1. Parecia que iam desabar. Mas é assim, mas se eu fosse me abater e desistir, entendeu? Hoje eu não teria essa história, mas eu sempre fui assim. Eu tenho que estar sempre melhor para poder dar o máximo. Porque um treinador falou uma vez para mim, e é verdade, nessa vida nossa, seja qual for, sinônimo de perfeição é insistência. Então eu insistia mesmo porque as coisas iriam acontecer. E graças a Deus, hoje tem história, tá aí, tá lá, tá em todo mundo.
O Arthur Jorge ele foi para o Benfica para destruir o Benfica. Ele não foi para poder fazer o Benfica crescer. Foi para destruir o Benfica e destruiu. Ele disse, eu não quero o Isaías aqui e não quero o Isaías em Portugal. E eu fui ingênuo nessa situação, que entraram mais umas pessoas no meio e fizeram com que as coisas acontecessem e eu fui para a Inglaterra. Mas, Inglaterra aprendi muito. Eu fiquei 2 anos em Inglaterra, aprendi muito a nível de profissional, entendeu? A nível de caráter. Depois, tanto é que depois eu retornei para Portugal e fiz um dos melhores anos da minha carreira. Você vai para um clube, sobe e desce, e nesse clube você é o vice-artilheiro do campeonato, menos 3 jogos, e, entendeu? E vai uma final de taça. Então, quer dizer, foi um ano, era um ano, depois eles quiseram mais um. Maravilhoso. Então, naquela época, fosse a facilidade que há hoje, com certeza, mas naquela época era muito difícil. Naquela época havia uma briga muito grande, brasileiros com portugueses, havia aquela discussão, entendeu? E eu chegar e ser, era meio complicado. Por isso que não aconteceu, mas teve quase. Eu gostaria de ter jogado, e os portugueses com certeza também, os portugueses adeptos também com certeza gostaria do Isaías ter participado, mas havia outros interesses que acabaram por as coisas não acontecerem. Lá foi mais para diversão, para promoção, para promover. Depois é que se tornou profissional, aí não dava mais. Já com 36, 37, jogar na praia, não dá. Na praia para você encostar lá no quiosque e tomar uma cervejinha. Isaías é aquela pessoa tranquila, vive em Cabo Frio. Estou dando uma força na Secretaria de Esporte lá da minha cidade. E final de semana é isso aqui, ó. Nossa brincadeira. Enquanto vai dando, as pernas vão aguentando, nós vamos brincando. Vou fazer 50 anos esse ano, gostaria muito, vou trabalhar para isso, para fazer ver se eu consigo fazer uma festa de 50 anos, meus amigos portugueses e os meus amigos brasileiros. Eu não sei se eu faço lá ou se eu faço aqui, vou trabalhar para isso, porque iria ficar muito feliz em conseguir fazer isso. Faço em novembro, faço 50 anos em novembro e gostaria de comemorar dessa seguinte forma. Olha, o que eu tenho mais saudade, pra falar a verdade, é um coelhinho assado lá em Campo Maior. Coelhinho assado com vinhozinho Monte Velho, isso aí é a saudade que eu tenho. Mas claro, tenho a saudade dos amigos. Tenho a saudade lá do meu amigo Barbas lá, que é uma pessoa espetacular. Comer aquele peixinho grelhado lá no Barbas, entendeu? Tô com muita saudade. E esse ano, se Deus quiser, eu vou voltar a Portugal.